Bom, pessoal, hoje o nosso review é um review muito feliz. É uma Bíblia que está entre as mais pedidas aqui do canal. Eu estou falando de uma Bíblia lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, onde ela fez um ótimo trabalho de tradução, fez um ótimo trabalho de apresentação. Ela já está em uma nova edição. Eu lembro que eu tinha a antiga dela e hoje nós vamos falar dessa maravilha. É uma Bíblia, muitas pessoas, principalmente o pessoal que é arminiano, carismático ou pentecostal, me perguntam sobre uma Bíblia de estudo voltada para eles. Em vez da Bíblia de estudo pentecostal, eu indico essa maravilha aqui, ó, que é a Bíblia de Estudo Plenitude. Isso mesmo. Esta maravilha, com essa capa que, como a gente já devia esperar da Sociedade Bíblica do Brasil, porque a Sociedade Bíblica do Brasil a gente pode pôr muito defeito nela, mas as capas das Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil são de uma qualidade tremenda. Tanto a confecção quanto a impressão, a qualidade do hot stamp. Então não é aquele hot stamp que muitas vezes de ficar na prateleira o hot stamping oxida e some. Mesma coisa com a pintura da lombada que nós temos das Bíblias, a pintura das lombadas em prata ou dourada. Perceba que as da Sociedade Bíblica do Brasil duram muito mais do que das outras. E hoje nós vamos trazer essa Bíblia que é voltada para o público carismático, mas também para o público pentecostal. Uma Bíblia excelente, que ela traz termos gregos, ela traz uma série de conteúdos que vocês vão ver comigo, que é uma Bíblia de estudo. É a Bíblia de estudo que eu indico para vocês. Nós vamos ver a versão que ela vem com a Almeida Revista Corrigida, ou seja, que é a melhor tradução para você que é, por exemplo, um membro da Assembleia de Deus. Por quê? Porque vocês sabem que a Assembleia de Deus ela usa a Almeida Revista Corrigida e para evangelização para os novos convertidos, ela recomenda que estes usem a NTLH, que é uma tradução feita para isso. Então vamos parar de conversa fiada, vamos parar de brincadeira. Vocês sabem que eu não sou muito ligado em super trunfo, em número de notas e etc. Vamos direto para conhecer essa maravilha aqui, ó, essa delícia editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Um grande presente trazido para o mercado editorial cristão brasileiro. Porque é uma Bíblia que ela já se tornou um clássico, que durante muito tempo foi uma das principais Bíblias de estudo no Brasil. É que muita coisa nova foi lançada, mas para o público carismático pentecostal, ó, eu tô para ver uma Bíblia melhor que essa. Vamos lá, vamos conhecer Bíblia de Estudo Plenitude. Bom, pessoal, aqui está a nossa querida Bíblia de Estudo Plenitude, essa capa PU que imita couro, que é clássica dessa Bíblia. Tá bom? É uma capa clássica. A primeira plenitude que eu tive ainda foi com o projeto gráfico antigo, entendeu? E ela sempre teve essa capa tricolor, que sempre foi maravilhosa. E cá entre nós, a gente pode reclamar de muita coisa da Sociedade Bíblica do Brasil, mas a durabilidade e a beleza das capas dela são uma tradição enorme, maravilhosa. Aqui está o papel aqui do meio, é um papel normal, não é aquele papel plastificado, que agora é tendência em muitas Bíblias. Aqui a dedicatória, tá bom? A folha dedicatória, que é comum em Bíblia de Estudo. Bíblia de Estudo Plenitude, lembrando que ela vem com uma impressão em duas cores, lembrando que a antiga, que é o projeto gráfico antigo, ele era tons de cinza, tá bom? Bíblia de Estudo Plenitude, edição com letras vermelhas, a Bíblia de Estudo Particular, que revela toda a plenitude de Deus em toda a palavra de Deus. Lembrando que essa daqui é a mais condizente e fiel aos originais. Ela traz a tradução que a Sociedade Bíblica do Brasil trabalha hoje, mais fiel aos originais, que é a Almeida Revista Corrigida. Tá? Bíblia de Estudo Plenitude, edição com letras vermelhas, editor-geral Jack W. Hayford, editor do Antigo Testamento Sam Middlebrook, editor do Novo Testamento Jerry Horner e editor assistente Gary Metzdorf, tá bom? Então aqui, índice geral, índice dos livros bíblicos, a Bíblia de Estudo Plenitude, prefácio, colaboradores, dinâmica do reino, palavra-chave, verdade em ação, tabela de quadros, mapas ao longo do texto. Aqui nós temos, pessoal,
Aqui nós temos uma indicação de quais auxílios ela tem, que eu vou mostrar um por um de vocês. Olha, Bíblia de Estudo Plenitude aqui na ficha catalográfica. Como eu disse, ela traz a Almeida Revista Corrigida, Bíblia de Estudo Plenitude, copyright de 2001 da Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri e tal. O que interessa pra gente é aqui, ó, tradução e adaptação de Spirit-Filled Life Bible, de 1991, que é da Thomas Nelson Inc. Então a Bíblia de Estudo Plenitude, na realidade, ela é a Spirit-Filled Life Bible. Então nós temos sempre que prestar um pouco de atenção nisso no material da Sociedade Bíblica do Brasil, porque a gente lembra o que houve com a Bíblia da Reforma, né, que é do The Lutheran Study Bible. Pra gente veio com a Bíblia de Estudo da Reforma, aí causou um pouco de mal-estar naqueles que acreditam que reformados são apenas aqueles que vêm de Calvino. Mas não tem nada a ver, a Bíblia de Estudo da Reforma é uma baita de uma Bíblia de Estudo, tá bom? Uma das melhores da Sociedade Bíblica do Brasil. E vamos lá, vamos continuar, que o nosso assunto hoje não é da reforma, é plenitude. Depois, né, dos recursos que ela tem, nós temos abreviaturas especiais, Antigo Testamento, período entre os testamentos e harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos é uma ferramenta que eu recomendo a vocês que percam um tempo estudando, porque é uma ferramenta muito poderosa. Ligando os testamentos, harmonia dos evangelhos, Novo Testamento, respostas espirituais a questões difíceis, o Espírito Santo, os dons e o poder do Espírito Santo, concordância bíblica, concordância temática, dicionário conciso, tabela de pesos, moedas e medidas, cronologia bíblica, leituras para dias especiais, plano anual de leitura da Bíblia, textos famosos da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. A Bíblia de Estudo Plenitude, ela já é uma Bíblia tradicional e é a minha principal indicação para você que é pentecostal ou carismático, tá? E é uma Bíblia que ela ficou muito tempo tida no meio cristão como a melhor Bíblia de estudo que nós tínhamos em português. Por quê? Porque ela foi uma das primeiras a trazer o quê? Cronologia bíblica. Ela foi a primeira a trazer os textos famosos da Bíblia, das Bíblias de estudo, trabalhar com os dons e o poder do Espírito Santo, trabalhar com esses temas. Além, é lógico, de ter uma matéria sobre o período intertestamentário. Das Bíblias de estudo em português, ela foi uma das primeiras a abordar claramente esses assuntos. Introdução à Bíblia de Estudo Plenitude. Aqui, ó, prefácio da tradução Almeida Revista Corrigida, que está na 4ª edição da Sociedade Bíblica do Brasil. Colaboradores, então aqui, olha, bacharel em teologia, doutor em divindade, mestre em divindade. Ou seja, você vê que tem gente aqui que manja do que está falando, ou pelo menos tem um título, tá? Agora, vamos dar uma olhada aqui. Entre os auxílios nós temos a dinâmica do reino, que está entre o texto, olha, e sempre tem a indicação para onde ela é. Então, fundamento do reino, 1.1, a soberania de Deus. E aqui nós temos todo um índice da dinâmica do reino. Olha, o sangue ali, e detalhe, hein? Olha só, pessoal, na dinâmica do reino é interessante você dar uma lida nesse índice. Por quê? Porque além dele explicar do que se trata a dinâmica do reino, ele dá pequenos estudos explicando o tema na qual está sendo tratado. Por exemplo, aqui, olha, a palavra de Deus, Jack W. Hayford, promessas que dão vida. Deus tem dado ricas promessas que ajudam na expansão do nosso potencial, em nossa vida pessoal e diária, bem como no serviço fiel a Cristo. Ao mesmo tempo em que Ele nos chamou ao perdão e à vida eterna, Ele também nos abriu as portas para dimensões de plenitude cada vez maiores. Bastante, olha. O sangue da aliança, Charles Simpson. Oração e desenvolvimento espiritual. Convocação ao evangelismo mundial. Olha, estamos aqui em dinâmica do reino. Ela tem muito material de estudo, sim, tá, pessoal? Olha, dinâmica do reino. Avançando na batalha espiritual. Palavra-chave. Tá? Aqui nós temos algumas palavras onde nós temos o versículo onde ela aparece. Olha, você vai ver aqui um asterisco. Ela vai estar aqui, ó. Veja a palavra-chave em Isaías 61:1, que é aqui, ó, continuamente,
Tamid, tem o número de Strong para você procurar no dicionário de Strong, na concordância bíblica de Strong, um dicionário que ele é hebraico e grego muito bom. Então tem aqui, são quadros dentro do texto com as palavras-chave. E nós temos aqui uma explicação e nós temos aqui o índice dessas palavras-chave. Eu usei muito tempo essa Bíblia aqui como uma Bíblia principal, tá, pessoal? A verdade em ação, ó. Aí já tem um quadro. Lembre-se que eu falei para vocês, o índice dos estudos, os recursos dessa Bíblia, muitas vezes ela traz o quê? Estudos para que vocês venham entender mais sobre o que está sendo tratado. Então, a verdade em ação, tá bom? Ó, então, você tem aqui, ó, quadros geralmente no final de cada livro, tabelas e quadros, mapas ao longo do texto, aí abreviaturas especiais, aí a gente já entra no Antigo Testamento. Chegando aqui em Gênesis, nós temos a introdução ao livro, tá bem? Nós não temos introdução ao grupo de livros, tá? Aqui é mais focado a cada livro. A introdução ela tem uma pequena ficha técnica com o autor, a data, o tema e a palavra-chave, tá? E as palavras-chave na realidade. Aí ela trata aqui numa explicação do autor, a data, o conteúdo, a aplicação pessoal disso na nossa vida, do que esse livro ensina. Então, Cristo revelado nesse livro, tá? E terminando com o Espírito Santo em ação e o esboço de temas que a gente já está acostumado, tá? Lembrando que as notas de estudo vêm em 3 colunas, com uma coluna extra na lateral geral, onde nós temos as referências cruzadas da ARC e as indicações de palavra-chave. Então, olha aqui, ó, palavra-chave nós temos aqui criou, tá bom? Que é bara, strong, 01254. Formar ou modelar, produzir, criar originalmente. Esse verbo denotava a ideia de esculpir ou recortar. E esse conceito ainda se acha expresso pela forma verbal intensiva de Josué 17:18. Bara, número... Aqui, ó, palavra-chave, 1.1. A gente está no 1.1. Ó, o 1zinho aqui significa que o estudo tem a ver o quê? Os estudos que nós vamos ver aqui tem a ver com o versículo 1. Então nós temos 1.1 criou bara, Strong 01254, formar ou modelar, produzir, criar. Originalmente esse verbo denominava a ideia de esculpir ou recortar. Aí nós temos a dinâmica do reino, que nós temos aqui, ó, 1.1, a soberania de Deus, que é o 1, tá aqui, tá vendo? Então, ó, ela tem a ver com isso, esta área aqui, ó, que nós temos o fundamento do reino, a soberania de Deus, e do 1, versículos 3 a 5, nós temos Deus, o autor da aliança, na dinâmica do reino. Tá? Olha, tem bastante material de estudo, é uma Bíblia muito boa nesse ponto. Por exemplo, olha, o comentário de 1:26, tá bem? Tá aqui, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós temos aqui 1:26. Façamos, Deus estava falando não somente para aquilo que o Novo Testamento revela como trindade, mas para todo o exército dos céus, incluindo os anjos. Nossa imagem refere-se provavelmente às qualidades tais como razão, personalidade, intelecto, além da capacidade de relacionar, ouvir, falar. Tudo isso é característica de Deus que ele escolheu reproduzir na raça humana. O X da questão que demonstra que ele está falando dele, de Cristo e do Espírito Santo, não está no façamos, mas no nossa imagem, tá bom? Que é a imagem dele e de Cristo. Dinâmica do reino, palavra-chave, olha, bastante material. Ó, anjos, 3:24. Os querubins são seres criados e designados para guardar o trono de Deus. O sangue, de novo. Aqui, ó, um quadro com a idade dos patriarcas. Ó, mapas simplificados, mas que ajudam muito.
Ó, aqui é o quadro A Verdade em Ação no livro de Gênesis. Deixe a vida do Espírito Santo produzir obras vivas de fé em você. Então sempre você vai ter a verdade em ação, que é uma tabela que você vai ter um estudo específico. Aí a gente tem Êxodo. Olha, aqui a planta do tabernáculo, nós temos a planta baixa e nós temos a representação artística. Deuteronômio. Aqui, ó, dinâmica do reino de Números. Aqui a verdade em ação no livro de Números. Deixe a vida do Espírito produzir obras vivas de fé em você. Introdução. Conquista de Canaã, campanha do norte. Ó, o período dos juízes. De estrangeira a ancestral real. A lealdade de Ruth a Noemi e a Deus fez com que ela deixasse sua terra natal Moabe para ir a Judá. Embora fosse estrangeira, ela tornou-se ancestral de Davi e, consequentemente, de Cristo. A verdade em ação no livro de Ruth, 1 Samuel, 1 Reis. Vamos dar uma olhada no tamanho da letra, pessoal, que isso eu sei que vocês vão perguntar. Se tá aqui tampinha de caneta para vocês poderem comparar. Vamos ver primeiro a letra do título, onde a letra maiúscula ela tem 3,5 milímetros e a minúscula ela tem 2 milímetros. E aí a letra do texto, a letra maiúscula tem 3 milímetros e a minúscula 1,5 milímetro, tá? Esse é o tamanho da letra da Bíblia de Estudo Plenitude. Verdade em ação no livro de Cantares, aqui a gente já está em Isaías, Jeremias. Palavra-chave, dinâmica do reino. Batalha de fé, intercessão na batalha espiritual. Oração, os intercessores fazem a ligação entre a misericórdia de Deus e a necessidade humana. Ó, templo de Ezequiel, a planta baixa do templo de Ezequiel. O portão, ó, degraus. Letra D, o umbral da porta, portão das câmaras é o PC. Tá? Aqui a gente tem, olha, plenamente legendado. Ezequiel, Daniel. Aqui a gente já está em Malaquias, a verdade e a ação. E a gente vem no período entre os testamentos e a harmonia dos evangelhos. Olha, ligando os testamentos, a gente tem toda uma explicação cronológica, toda uma explicação do que aconteceu. Aí a gente cai já na harmonia dos evangelhos. Olha só, isso aqui que eu falei para vocês, que é uma coisa muito importante para que nós cristãos venhamos estudar. Novo Testamento, entramos em Mateus, as viagens do nascimento de Jesus, dinâmica do reino, terminologia do reino, o ministério de Jesus além da Galileia, peregrinações judaicas da Galileia para Jerusalém, Atos, a carreira do apóstolo Paulo, olha, origem, treinamento, religião antiga, salvação, chamado para missões, papéis, realizações, fim da vida. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que eu recomendo muito para você que é pentecostal ou carismático. É uma Bíblia extraordinária, é uma das Bíblias mais pedidas aqui no canal, tá? Aqui Apocalipse, a gente já está em Apocalipse. A verdade em ação no livro de Apocalipse. Auxílios. Respostas espirituais a questões difíceis. Olha, questões a respeito da vida cheia do Espírito Santo, questões a respeito dos tempos do fim, questões sobre a moralidade e a ética, questões a respeito das coisas demoníacas, questões a respeito das leis do reino de Deus, Espírito Santo e a restauração, por James Robinson, Dons e o poder do Espírito Santo, por Paul Walker, concordância bíblica abreviada. Aqui a concordância bíblica abreviada, ó, não é tanto, não é uma concordância bíblica grande, mas a letra da concordância bíblica é bem pequena. Concordância temática, dicionário conciso, é um dicionário bem simplesinho, tá? Não é o dicionário da Bíblia de Almeida.
Então, um dicionário bem pequenininho, ó, são só alguns termos. Tabela de pesos, moedas e medidas. Tabela de pesos, moedas e medidas. Cronologia bíblica. Leituras para dias especiais. Tabela de pesos, moedas e medidas. Cronologia bíblica. Leituras para dias especiais. Plano anual de leitura da Bíblia. Textos famosos da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. E aí, aquele conjunto de mapas que a gente já conhece bem da Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, pessoal, essa foi a Bíblia de Estudo Plenitude. Uma Bíblia que, além de ser uma Bíblia excelente para todo o cristianismo, para todo o povo cristão brasileiro, ela é uma Bíblia que eu tenho um carinho muito grande. Por quê? Porque quando eu comecei a comprar minhas Bíblias de estudo lá atrás, ela foi uma Bíblia de estudo que fez parte da minha vida. Porque eu pegava de um companheiro de igreja e usava ela nos estudos mais do que a Bíblia de estudo pentecostal na época, que foi minha segunda Bíblia de estudo. Olha que interessante. Primeira cá, segunda aqui, a terceira Genebra. Isso, a segunda foi a Bíblia de estudo pentecostal. Eu tinha a Batalha Espiritual e Vitória Financeira, que eu não indico para vocês comprarem, que é uma bomba. Aí eu comprei a Bíblia de estudo pentecostal. E aí, em terceiro lugar, veio a Genebra, e aí e nesse meio tempo eu usava a Bíblia de Estudo Plenitude de um amigo de igreja. Então é uma Bíblia que eu tenho muita intimidade com ela e conheço o conteúdo dessa Bíblia. É que quando eu comprei a minha, eu dei ela de presente para uma pessoa muito querida, para o meu querido Carlinhos, meu sobrinho torto aí, que eu amo tanto ele, eu dei de presente para ele e fiquei sem ela durante muito tempo. E agora eu consegui repor ela aqui na Biblioteca do Nascido. Se você é pentecostal, se você é carismático, esse brinquedo não pode faltar na tua biblioteca. Por quê? Bíblias de estudo são misturas de manuais bíblicos, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, tudo em uma só publicação, e se isso não bastasse, ainda traz o texto bíblico para você realizar a ligação junto. Então é isso. Essa foi a Bíblia de Estudo Plenitude, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais review. Não esquece de dar aquele combo especial do YouTube, que é: se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, compartilha esse vídeo, deixa a tua opinião sobre esse vídeo aí embaixo, que isso é muito importante pra gente. E não esquece de baixar o nosso e-book grátis. Isso mesmo, tem e-book grátis para vocês aí na descrição. Como estudar a Bíblia. Clica aí, baixa o e-book, é grátis e é um material muito legal que a gente se esforçou para preparar para vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo cada um de vocês maluquinhos aqui do Nascido de Novo. Até semana que vem.